E aí, tudo bem, pessoal? Eu tô assistindo o último capítulo de The Last of Us, né? E aí tem um pessoal idiota lá falando sobre que religióticos fanáticos, cidade fanática, isso, aquilo e tal. Aí já tá relacionando uma mulher louca, né? Que as pessoas de grandes cidades são totalmente malucas como igual aquela mulher, né? Sem discussão em todas as posições sociais. E aí está falando sobre um grupo religioso. Então, existem milhares, milhões de grupos religiosos. Né? Outra coisa, né, é você realmente saber o que é a Bíblia, para que ela serve, como ela é aplicada. E a Bíblia é uma tentativa, né, que você se construa de forma correta, né, e que você consiga, né, nunca desejar ou esperar algo de alguém. É sempre que você realmente consiga alcançar o esclarecimento espiritual, né? E desse esclarecimento espiritual você viva, né? Ele, né? Porém, eu acho até interessante The Last of Us lá, que tem a segunda parte da história, é que o Joel ele está numa situação, ou ele é uma pessoa que salva a humanidade, ou ele, como fala, fica em relação sobre a escolha da menina, ou ele, como fala, em relação à menina, mas ela ainda não desenvolveu, ela não sabe o que quer, né? Ou ele e por causa disso, né? Ele não pode abaixar a cabeça, acreditar em pessoas e deixar acontecer o que ia acontecer lá na história. Não vou nem contar a parte ali, mas eu adorei, fiquei vibrando. Nossa, mano, o cara tá acabando, o cara tá espumando, o cara foi ferido. Você não pode ferir um predador que ele fica pior. Mas voltando à questão aqui, a Bíblia em si, né? Ela te prepara a você entender, lidar, resolver todos os problemas, lidar com todas as pessoas, nunca desejar que a pessoa seja isso, que a pessoa faça aquilo, que a pessoa tenha tal coisa, porque na verdade você não cresceu espiritualmente, você simplesmente quer se aproveitar das circunstâncias e situação dos outros e ver, ó, esse indivíduo aqui ele vai fazer isso, isso, isso por mim, né? E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina de que você tem que estar preparado para tudo e a pessoa, né? E as pessoas que vão conviver com você estejam preparadas para tudo e a própria Bíblia e a própria lei, né? Ensina, né? Você ter uma conduta, um pensamento correto e coerente, né? Hum, E como eu posso dizer para vocês, né, uma situação tão horrível no The Last of Us não existiria se realmente a estrutura social de uma comunidade, vamos dizer assim, realmente fosse preparada, fosse feita, né? Porque se acontecer um caos global, né, que está todo o mundo falando há anos, há centenas de anos, há milênios que vai acontecer um caos social, mas sempre acontece. Aconteceu na terra de Canaã, aconteceu na Babilônia, aconteceu na Síria, na Medo, vários impérios negros, impérios africanos, depois veio o Império Grego, que é o primeiro Império Branco, depois veio o Império Romano, que é o segundo Império Branco, depois houve a época das trevas, depois veio o Império Europeu, depois do Império Europeu, né, que eles ficaram o tempo inteiro perseguindo os árabes, né, e muita coisa da Grécia e do Império Árabe veio importado da cultura oriental, né? E como fala, eu até esqueci aqui. E, e hoje agora a gente está vivendo um império americano, né? Os Estados Unidos é o novo império do mundo, né? Então todos os impérios ruins, né? E a Bíblia diz que os Estados Unidos seria o último império a cair, né? Ele só cairia com uma grande destruição, com um grande Armagedon, com um grande juízo final, né? E, e a maioria dos cristãos nem segue a Bíblia, nem entende a Bíblia, né? Porque é uma reflexão, né? Eu mesmo, eu tenho todo o conhecimento bíblico, mas eu passo a vida todinha no meio de um monte de mundanos, num grande centro, né? E se acontecer alguma calamidade, eu vou ser o primeiro a me ferrar, né? Mas eu mesmo, pelo fato, né, de eu viver numa estrutura social que está em caos,
só alguns indivíduos com um certo tipo de aparência, tem tudo, e o grande resto que parece comigo não tem nada, né? Que parece, né? Porque eu não pareço, eu não pareço com a maioria dos brasileiros, né? Eu sou bem diferentão, né? Porque eu sou muita mistura, né? E aí, mano, eu tô dando a minha sorte, eu sou igual um peixe pra cair numa rede, né? Mas voltando à questão aqui, eu até perdi a linha de raciocínio aqui, né? Que eu queria falar sobre a parte final do The Last of Us, e que eu achei extremamente legal. E, como fala, a questão lá da briga religiosa, as pessoas não conhecem a Bíblia, não sabem a Bíblia, né? E jamais uma pessoa toma atitudes baseadas na própria questão primitiva, na própria questão animalesca, né? Você sempre tem que ser extremamente racional, né? Você sempre tem que buscar o que é correto. E mano, eu acho ridículo, eu acho ridículo. E o The Last of Us, né, em si, eu achei a única coisa chata lá, aquela cidade lá onde só tem gente louca, porque não teve uma terminação, né? A gente pode até concluir que houve a terminação por causa eu acho que os dois irmãos lá, né? Ah, sim, não, foi destruída a cidade, sim. Agora eu me lembrei que foi soltado um monte de coisas. Teve uma terminação, sim. E como eu posso dizer pra você, como a história é um jogo, a maioria do pessoal conhece a história do jogo, então eles estão colocando arcos de histórias gigantescos pro fim das pessoas, e a total falta de esperança, né? E a gente não sabe qual que é o final da série, né? Porém, a série, eu não sei se ela deveria ter esses arcos históricos, que é interessante, mas as pessoas estão um pouco se importando com a história. E tem ação, né, o tempo inteiro, tá tendo ação, ainda bem. Houve nos outros dois arcos lá, e tá tendo um monte de discussão no The Last of Us, né? Que eu acho até legal, acho até legal. Fala aí pra vocês, pessoal.